Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um pequeno grupo, cada um do seu lado, porque proclamarei o nome do Senhor. Te louvarei. Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui, para louvar e adorar o nosso Senhor Jesus. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em Tiago 4 diz que é para a gente se achegar, se acheguem-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então busque a Deus e o adore em espírito e em verdade. Amém?
o Senhor. E o Senhor espera que eu adore e adore em espírito e em verdade. Só Tu és santo, Senhor. Amém. Seja um adorador. Busque ao Senhor. Se achegue a Ele e Ele se chegará a vós. Amém. Adorador é tudo que
Se aquebrante diante do Senhor. Oh, o Senhor não resiste um coração aquebrantado, um coração adorador. Amém. Amém. Glórias a Ti. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Queremos Te adorar, Senhor, Te adorar. Agora é o momento das ofertas. O Fábio vai passar os dados bancários na timeline do vídeo. Então, você que é dizimista e ofertante na casa do Senhor, se sinta à vontade para ofertar neste momento ou durante a semana. A gente vai ministrar mais um hino. E seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Amém. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem,
fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem sido fiel, Pai. Não tem deixado faltar, ó Deus, o pão, o alimento, Senhor. As nossas necessidades, o Senhor tem sustentado, tem nos guardado no dia mau, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada oferta colocada no teu altar, ó Deus. Abençoa, Senhor, abençoa todos aqueles que estão administrando a casa do Senhor, Senhor, a cada líder de ministério da nossa igreja. Abençoa a nossa igreja, ser com cada um, ser com meus irmãos, ó Deus. Faça prosperar em cada lar da nossa igreja, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um culto, uma meditação na palavra do Senhor. E 2020 ele trouxe para a gente muitas reflexões e acabou nos colocando numa realidade onde nós fomos obrigados a pensar o nosso modo de vida. E justamente por conta dessas circunstâncias, eu gostaria de refletir nessa noite com cada um de vocês sobre a adoração em tempos de pandemia. Porque a nossa realidade ela foi totalmente chacoalhada, as nossas estruturas foram abaladas, mas o nosso Deus continuou o mesmo. E aí, por conta disso, eu queria primeiramente ler um texto que fala justamente sobre adoração, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço, e ela justamente ela questiona, né, onde é o lugar certo para adorarmos. E o texto está lá em João 4, a partir do versículo 5, ele fala assim: chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que era de Jacó, que dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se ali junto do poço, e era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse então a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber, e assim que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber dessa água tornará a ter sede, e mais aquele que beber da água da vida que eu der, nunca terá sede novamente. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher samaritana: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e nem venha aqui tirá-la. E disse Jesus: vai, chama o teu marido, e venha cá. E respondeu a mulher: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta.
nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Porque vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Oremos. Senhor, nós lemos a sua palavra e confiamos que o Senhor tem a mensagem aos nossos corações. Nós confiamos que o Senhor tem que falar com cada um de nós e pedimos, Senhor, toca-nos, Senhor. Traz-nos uma mensagem, ó Pai, que nos dê esperança, confiança e fé nesse momento. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Antes da pandemia, cada um tinha a sua rotina, cada um tinha o seu dia a dia. Durante a semana, nós tínhamos uma realidade de acordar cedo, muitos às 5, 6 horas da manhã, café, trânsito, trabalho, trânsito novamente, faculdade, cursos, academia, final de semana, amigos, o momento para termos com a família. Mas o que fazia parte da nossa rotina era o culto de domingo, era nos reunirmos por aquelas 2 horas, na igreja local, aqui na Vila Maria, para adorar a Deus. Era isso que a gente chamava de estar louvando e adorando a Deus. E aí, eis que veio o choque de realidade da pandemia, e todas as nossas rotinas foram afetadas, os nossos padrões foram alterados, e os nossos alicerces foram chacoalhados. E aí, isso me lembra uma aula que eu tive com o pessoal do louvor, durante a IBD que a gente teve, e aí eu chamei a atenção para eles, para uma música que a gente costuma cantar e a gente não presta muita atenção. A gente não se atenta ao que a gente canta na letra da música, né? E a música, aquela música como o Zaqueu, né? Que o refrão, ele fala assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas e sara todas as feridas. E aí veio a pandemia e mexeu com as nossas estruturas, e veio a pandemia e mexeu com a nossa rotina, e mexeu com a nossa realidade, mexeu com até o nosso dia a dia de trabalho. Muitos foram para o home office, alguns infelizmente perderam sua renda, tiveram sua renda afetada, ficaram desempregados, comércios fecharam. E a pergunta é: suas estruturas tendo sido abaladas, como ficou a sua adoração? Como ficou o seu momento de entrega para Deus, o seu relacionamento com Deus em meio a essas circunstâncias, em meio a esses momentos de problema? As circunstâncias, elas podem mudar, mas Deus continua o mesmo. Deus continua imutável, Deus continua perfeito, Deus continua nos amando como Ele sempre nos amou, como Pai. Nós somos vistos perante Deus como filhos. E é isso que importa. E é isso que tem que ser relevante na nossa adoração. E aí, para isso, eu gosto de dar algumas definições, porque elas trazem à luz, né, elucidam para nós qual é a definição correta, qual é a forma correta de se fazer as coisas. E aí, as definições que eu usei ao longo do estudo que eu fiz com o louvor foi, para adoração, foi que a adoração é glorificar constantemente Deus e desfrutar de Deus. Essas definições, elas são do Matt Hedman, que escreveu o livro Adorador Insaciável. Ele também é autor de músicas famosas como Nada Além do Sangue e Blessed Be Your Name. Então, que a gente também teve uma tradução do Ronaldo Bezerra dela. E o que chama atenção dessa definição é que, assim, não é glorificar em um momento específico, não é glorificar só quando tudo está bem, mas é mais que isso, é fazer uma escolha consciente, racionalmente. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar diante de Deus.
e desfrutar disso, e ter nisso a satisfação da minha vida, e ter nisso a satisfação do meu dia a dia, encontrar nisso a realização da minha existência. O Russell Shedd, ele define que a adoração é atribuição de honra e glória a quem o adorador considera de valor supremo. É uma veneração pública, pessoal, que gera uma expressão, ou seja, você tem que colocar para fora. Isso tem que ser externalizado, seja publicamente ou de forma pessoal, isso tem que vir de dentro para fora, isso tem que gerar algo na sua vida. E aí, em meio a tudo isso que aconteceu, todas essas circunstâncias que elas se colocaram para nós ao longo do ano de 2020, Deus continuou sendo Deus. Mas e a sua adoração? Continuou sendo a mesma? Como que ficou a sua relação de intimidade com Deus? Como que ficou aquela sua entrega? Porque antes você vinha para o culto, você vinha 2 horas durante a semana e manifestava isso num local. E aí o que me chama muito a atenção é o texto que está lá em Abacuque 3, 17, 18, que fala assim: se a figueira não florescer, se a parreira não der os seus frutos, ainda que não haja azeitonas e trigo para colher, nem ovelhas nos campos e nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao meu Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Mesmo que não tenha alimento no celeiro, mesmo que não tenha provisão do gado, mesmo que não tenha de onde tirar, eu louvarei ao meu Senhor, eu adorarei ao meu Salvador. E aí, isso me lembra uma música, a história de uma música muito famosa, que a gente canta, quem é cristão de longa data, canta com frequência, mas desconhece a origem dessa música, que é a história do hino Sou Feliz. Quem escreveu ela foi Horácio Spafford. Ele era um advogado da cidade de Chicago, e Chicago passou por um grande incêndio que destruiu praticamente toda a cidade. E, inclusive, o escritório de advocacia do Horácio. E aí, o que ele fez? Ele já tinha uma viagem marcada com a família dele para a Europa. Ele mandou a família dele, a esposa e as 4 filhas, de navio na frente, e ele falou que ele tinha que fazer alguns investimentos antes de poder acompanhar a família. Só que esse navio naufragou no meio do percurso. E ao chegar na Europa, a esposa telegrafou para o marido e mandou a seguinte mensagem: salva sozinha. Quando estava indo ao encontro da família também de navio, Horácio, quando estava bem no local onde naufragou o primeiro navio, ele pega e escreve o hino Sou Feliz, que fala justamente: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja onde for, me fazes ver que com Jesus eu sou feliz. Então, a tradução é uma adaptação, porque o hino literal, ele fala que it's well in my soul, ou seja, está tudo bem na minha alma. A minha alma está em paz em Jesus. As circunstâncias estão me atemorizando, as circunstâncias me abalaram, me gerou dor, mas eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz em Jesus. Jesus me satisfaz. E nosso Deus, ele, justamente por ele ser imutável, por ele continuar de mãos estendidas para nós, a gente está sempre com ele acessível. E é por isso que, indiferente às circunstâncias, a nossa adoração não pode mudar. Indiferente às circunstâncias que estão ao nosso redor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, porque tu, Senhor, está comigo. A gente tem que se firmar que, mesmo com o que aconteceu ao longo de 2020, que as portas da igreja se fecharam fisicamente, mas nós somos a igreja de Cristo. Nós somos verdadeiramente a noiva de Cristo, onde quer que nós estivermos, e ali nós podemos ter intimidade com Deus. Uma cena que me marcou muito ao longo dessa pandemia foi no auge do distanciamento social, quando nós estávamos
todo o comércio fechado, com todas as circunstâncias fechadas, igrejas. E nós fizemos a primeira ceia, distantes ainda um do outro. E cada um na sua casa preparou a sua ceia, cada um na sua casa preparou o seu momento com Deus. E vem na igreja compartilhando isso, mesmo distantes fisicamente, mesmo longes um do outro, nós estávamos unidos em espírito e em verdade, louvando e adorando a Deus. Isso me marcou muito, porque mostrou que a estrutura que nós temos, ela é de tijolo, é o local onde a gente se reúne, é o lugar onde a gente tem comunhão, é o lugar onde a gente contempla o Senhor com o meu irmão, onde eu compartilho Deus com o meu irmão, onde eu compartilho Deus junto, em família. Mas a igreja do Senhor somos nós. A igreja do Senhor, mesmo distante, somos nós. E isso me marcou porque, mesmo distante, cada um mandou sua fotinho mostrando que preparou a ceia, que aquele momento era importante, era relembrar a morte e a ressurreição de Cristo, era importante, louvar a Deus mesmo distante era importante, que tá mesmo longe, adorando, era importante. E isso tem que marcar as nossas vidas. A adoração independe de estrutura física, independe de instrumento musical, independe de tudo mais é circunstancial diante da relação que a gente constrói diariamente com Deus, diante da relação que a gente tem no dia a dia com Deus. O Matt Redman, ele conta um testemunho que ele passou com o pastor dele, o pastor Mike, e eles tiveram um momento na igreja deles que eles perderam o fio da meada. E eles perderam o fio da meada porque eles acharam que louvor era estar aqui em cima, louvor era tocar, louvar bem era cantar bem, que tudo se resumia à técnica. E aí o pastor deles deu um choque de realidade. Ele falou, a partir de hoje não tem música, não tem instrumento musical, adoração é só no gogó, a gente vai descer todo mundo e vai cantar todo mundo lá de baixo. E isso foi um choque para o grupo de louvor, porque até então eles se separavam ao longo da semana, preparavam, gastavam tempo, investiam tempo para estar tirando músicas, para estar desenvolvendo, porque eles cantam, escrevem músicas, compõem músicas próprias, e aquilo fazia parte do dia a dia deles. Eles estudaram para isso, e mesmo tomando tempo deles, eles falaram, e agora? E com o tempo eles foram entendendo que a essência da adoração é esse relacionamento de intimidade com Deus. E aí eles compõem uma música maravilhosa que o David Keelan regravou, que chama Essência da Adoração. Que ele fala justamente que ele, por mais que quando a música esmorece, quando o resto desaparece, ou seja, quando a parte instrumental some, é aí que a gente se achega a Deus. E aí o refrão ele fala assim, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, Jesus. Ó, me perdoa pelo que eu fiz dela, porque a gente que joga a adoração fora, a gente que joga fora esse momento de intimidade com Deus, esse momento que a gente podia desfrutar de Deus, de segurar na mão de Deus, de ter o aconchego de Deus, a gente que joga fora. E aí ele pede perdão e ele fala, a essência és tu, Jesus. Então, Jesus continua sendo o mesmo, Deus continua sendo o mesmo. A gente precisa voltar a essa essência, a gente precisa entender que não depende da estrutura. Eu acho que se tem uma lição que a gente teve em 2020, é que a gente não depende da estrutura. O nosso louvor está aqui, ele tem que ser expresso, ele tem que ser colocado para fora. A gente tem que declarar continuamente que a gente ama Jesus, que a gente ama a Deus, que Deus transformou as nossas vidas. E o quanto Ele transformou e o quanto isso faz diferença nas nossas vidas, o quanto isso faz com que a gente queira ter atitudes diferentes da do mundo. Que nós somos motivados a transformar o mundo, porque Jesus transformou o mundo e morreu por nós.
Isso tem que nos constranger, nos impulsionar a um outro estilo de vida, a uma outra forma de vida. E aí, como eu falei no início, que as definições me ajudam a ter um norte, a me direcionar. Quando a gente pega os originais, os textos originais, existem 5 definições, traduções para a palavra adoração, para o uso da palavra adoração e o significado que o autor quer colocar naquele momento. O primeiro deles, ele vem do grego proskuneo, que significa justamente ajoelhar-se, render-se, é você se colocar numa situação de submissão. A cena me lembra muito, para quem gosta, eu já usei até esse exemplo numa outra vez, lembra os tempos de feudalismo, os tempos antigos dos cavaleiros, né, do cavalariços, onde o cavaleiro se ajoelhava perante o rei e ele se colocava numa situação de submissão, como quem diz, você é maior do que eu me coloco a seu serviço. E o proskuneo, a adoração é justamente isso, é você se colocar perante Deus, se ajoelhar na presença dele e declarar com isso, Senhor, eu me rendo perante a sua presença, perante o seu poder, perante a sua glória, e eu estou à sua disposição. Esse é o primeiro significado da adoração. O segundo significado de adoração é latreia. Ele aparece 90 vezes em suas variantes e seus cognatos, e ele é justamente um exercício na ordenância, um serviço que Deus mandou, é como você estivesse colocando a sua vida à disposição. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 1, ele fala que a gente tem que se oferecer os nossos corpos em louvor e adoração a Deus, como um sacrifício a Deus. E é justamente isso, é você colocar-se em obediência a Deus, às ordenanças dele. O terceiro significado de adoração, que é sebeia, ele coloca como atos de reverência ao mistério tremendo de Deus. É você entender que Deus é todo glorioso, todo poderoso, Criador dos céus e da terra. E mesmo assim, Ele nos ama. Que mesmo Ele sendo todo poderoso, Criador dos céus e da terra, e nós pecadores, não merecedores, Ele enviou o seu Filho amado para que morresse na cruz por cada um de nós. Entender o mistério do sacrifício de Deus e se colocar em reverência a Ele por tudo que Ele fez por nós, pelo amor demonstrado por cada um de nós. O quarto significado, que é treskeia, ele é uma prática contínua de serviço a Deus. Está lá em Tiago, ele é citado apenas 4 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, mas ele coloca justamente que a gente tem que se colocar à disposição e se colocar em ajuda ao nosso irmão, colocar em prática nas obras de Deus. E por fim, o quinto significado, que é o mais comum, que até a tradução é conhecida nossa, é mais próxima da nossa língua, que é o liturgia, que vem justamente das duas palavras, da junção de laos mais ergum, que é povo e trabalho, que é o trabalho público, é aquilo que aparece para os de fora, que é justamente o culto, resumidamente. Qual é a nossa liturgia? Quando as pessoas perguntam qual é a rotina da Igreja Batista Nacional da Vila Maria, a nossa liturgia nós temos os cultos de oração de terça-feira, nós temos os cultos de celebração aos domingos à noite e de manhã a EBD. Essa é a nossa liturgia. E é um trabalho oficial. Lucas usa esse termo quando ele cita Zacarias. Quando ele está escrevendo o seu evangelho, ele usa justamente o termo liturgia para descrever o serviço de Zacarias, que era um serviço oficial no templo do Senhor. E aí isso nos dá como lição justamente que a adoração, ela exige do adorador que a gente esteja envolvido com a obra de Deus, que a gente esteja envolvido com a igreja de Deus. Que a adoração é também servir na obra do Senhor. Por isso que a gente tem que estar em comunhão. Por isso que a gente tem que estar envolvido na igreja de Cristo, fazendo parte do corpo, colocando-se a serviço, colocando-se à disposição, estando sempre pronto para ajudar o meu irmão. E aí,
já concluindo, eu queria lembrar de uma música, de um corinho antigo, que ele fala justamente assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Então, eu quero desafiar vocês, irmãos, a marcar um encontro com Deus, a ter um momento de intimidade com Deus, a ter um momento de adoração. E mais do que isso, eu quero desafiar vocês a orar ao Senhor. E tem uma frase que acabou caindo no comum do cristão, mas a gente tem que começar a pensar nela, que fala justamente que assim, a gente tem que orar, não até que Deus ouça a nossa oração, mas a gente tem que orar até o nosso coração se converter a Deus. A gente tem que orar até que a gente entenda o quanto Deus é fiel nas nossas vidas, até que a gente entenda a misericórdia e a graça divina de Deus, o quanto Ele tem se manifestado em nossas vidas e o quanto Ele tem se feito presente em cada um de nós. Então, é esse o desafio que eu quero fazer para cada um de vocês, que nessa noite vocês marquem um encontro com Deus. E não vai ser como a mulher samaritana, que ela questionou se seria no monte, como os samaritanos oravam e adoravam, ou se seria no templo, como os judeus oravam, ou se seria como a gente adorava até o início de 2020. A gente adorava num local. Muitas vezes a gente achou que a nossa adoração se resumia a vir até aqui, colocar nossa roupa de crente de domingo, né? E louvar a Deus na igreja. Mas não, a nossa adoração ela tem que vir de dentro. Ela não depende do grupo de louvor, ela não depende do pastor, ela depende de você. Ela depende do seu relacionamento com Deus, ela depende da sua intimidade com Deus, ela depende daquilo que você quer desenvolver e da forma como você quer desenvolver com Deus. Relacionamento é desfrutar da presença de Deus. É você deixar o local, porque isso é indiferente. E como naquela ceia que a gente fez, mesmo distante, celebrar a morte e ressurreição do Cordeiro de Deus. Celebrar por tudo que Ele fez por nós. E Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes e abrires a porta, entrarei e cearei contigo. Então abra a porta do seu coração nessa noite e deixa Deus falar contigo. Tenha um encontro com Deus. Celebre a Deus. Adore a Deus e tenha esse momento de intimidade, de relacionamento, de prazer na presença de Deus. Isso que é adoração. Curve a sua fronte nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua família. Senhor, nós queremos buscar a Tua face a cada dia. Nós queremos nos colocar na Tua presença, sentir, ó Deus, o Teu poder, sentir o Teu Santo Espírito em cada um de nós. Fala, Senhor, com cada um de nós, na beleza da Sua santidade, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser tocados a cada manhã pelo Teu Santo Espírito, ser levados à Tua presença, Senhor, e que o Teu Santo Espírito nos constrange a nos mantermos na Sua presença, Senhor. Que nós sejamos levados a ficar, ó Deus, em todo momento em vigilância, Senhor, para que possamos a cada dia sermos, ó Deus, não cristãos melhores, mas sermos filhos Teus melhores, ó Pai. Pois sabemos que o Seu amor é imutável, sabemos, ó Deus, e temos a consciência que o Seu amor continua o mesmo, e nós queremos desfrutar mais e mais dele, Senhor. Cuida das nossas famílias, Senhor. Cuida de cada um de nós, continue nos protegendo, ó Pai. E, ó Deus, nós oramos para que o quanto antes nós possamos estar reunidos em família, reunidos, ó Deus, no Teu templo, celebrando, ó Deus, com bastante louvor, com bastante gratidão, colocando para fora, ó Pai, expressando, ó Deus, tudo aquilo que sentimos, todo o nosso amor que nós temos, ó Pai, porque fomos tocados, porque fomos alcançados pelo Teu sangue.
Nós te adoramos, ó Cordeiro de Deus. Nós celebramos o teu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, com toda a sua família, na sua casa. Em nome de Jesus. Amém.